A paz do Senhor a todos os jovens do conjunto Vozes Angelicais e da Classe da Vida, a Escola Bíblica Dominical do Templo Sede, e para todos os demais jovens e irmãos que estão nos acompanhando neste dia maravilhoso, dia de estudarmos, de meditarmos na Palavra de Deus. Tempos de pandemia, de isolamento social, estamos impedidos de nos reunirmos aí fisicamente no templo feito de concreto, de paredes, mas estamos reunidos espiritualmente por intermédio do corpo de Cristo, pelo Espírito Santo do Senhor, em viva comunhão. E nesta manhã maravilhosa, hoje, dia 19 de abril de 2020, estamos estudando a lição do segundo trimestre da classe de jovens, com o tema do trimestre: Tempo de Conquistas, Fé e Obediência, no livro de Josué. Graças a Deus. E hoje, dia 19 de abril, nós estamos estudando a lição de número 3. A lição de número 3. E antes eu gostaria de falar com você, jovem, que se apresente aqui para nós podermos saber quem são os jovens presentes que estão estudando, acompanhando essa lição. Então, no comentário aqui, você vai colocar o seu nome e vai dizer presente. Maravilha? Então, esse é o desafio. Você vai lá, aí nós vamos saber a participação de cada um de vocês. E as dúvidas que houverem a respeito da lição, você pode estar encaminhando as perguntas que nós responderemos numa próxima oportunidade ou através do e-mail. Vamos interagir com as perguntas. Amém? E o tema da nossa lição de hoje, da lição número 3, o tema é preparativos para a conquista. Isso mesmo. Preparativos para a conquista é o tema da lição de hoje. E o nosso texto do dia diz o seguinte, está registrado em Provérbios, capítulo 21 e o versículo 31. Diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A síntese da nossa lição traz o seguinte comentário: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus, né? Então essa lição ela é muito importante, ela é interessantíssima para nós, para os jovens, para os irmãos de forma em geral, mas principalmente para os jovens que estão iniciando, vamos dizer assim, a sua vida, né? Estão iniciando aí as conquistas em suas vidas, né? Estão iniciando em faculdade, estão iniciando seus empregos, estão conquistando algo em sua vida. E a lição de hoje vai nos trazer exemplos bíblicos, vai nos trazer relatos aqui da vida de Josué, da história do povo hebreu, nos preparativos para estas conquistas. Deus havia prometido bênçãos para a vida deles, mas eles deveriam se preparar para conquistar aquilo que Deus havia prometido. Então nós vamos entender que para nós tomarmos posse daquilo que Deus nos prometeu, nós temos que fazer planejamento para estas conquistas, né? E devemos enfatizar aqui o texto áureo, né? Da lição, que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Amém? E o nosso texto bíblico de hoje está registrado no livro de Josué, capítulo de número 2. Os versículos são versículo 1, versículo 9, versículo 11, versículo 23 e o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia se você não estiver com a lição da Escola Dominical. E se você não tiver com a Bíblia, você pode abrir a Bíblia virtual. Eu te oriento a acessar o site da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Lá você vai ter a Bíblia sem edições, vamos dizer assim, que às vezes a gente entra em algum site e tem algumas alterações lá. Então, o site da Sociedade Bíblica do Brasil. Vou colocar aqui na descrição do link para você, na descrição do vídeo, para você poder
está acessando aí, ok? Então vamos para a leitura bíblica em classe. Diz assim, no versículo 1: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. O versículo 9: E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E o versículo 24: E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Maravilha! E vamos então para a nossa introdução, para nós podermos ganhar um pouquinho de tempo, né? A lição, nós vimos aqui na lição número 1, a lição número 2, e agora nós estamos na lição número 3, que o povo, os hebreus, foram liderados por 40 anos por Moisés. Eles foram libertos da escravidão, passaram pelo Mar Vermelho, passaram ali 40 anos peregrinando pelo deserto, Deus os alimentando ali com maná, mandando a coluna de fogo para os aquecer à noite e também para os iluminar, a coluna de nuvem, a nuvem para poder proteger do sol e do calor, né? E houve ali muitas situações difíceis, né? Houve rebelião do povo, Deus manifestou seu poder, houve ali também castigo de Deus ao povo. Então Moisés liderou esse povo por 40 anos. O povo então ficou sendo preparado para poder tomar posse daquilo que Deus havia prometido, porque quando eles saíram da terra prometida, ou aliás da escravidão, eles ainda não estavam preparados para poder usufruir das bênçãos do Senhor. E muitas vezes, aqui nós já queremos fazer uma pausa para podermos refletir. Muitas vezes Deus nos promete alguma coisa, às vezes queremos alguma coisa de Deus para nós, uma bênção de Deus para a nossa vida, e Deus já nos promete que vai nos abençoar, mas de imediato nós não recebemos, porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber. Então Deus vai moldar o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa vida, vai forjar em nós uma personalidade que possa ter capacidade de possuir as suas bênçãos, as suas riquezas e as suas promessas. Então o povo agora, Moisés morreu, o povo agora já está preparado para tomar posse da terra prometida, e ali Moisés morre. Então surge agora uma nova direção, né? Essa nova direção, ela é abençoada por Deus, que é Josué. Deus nomeia Josué, né, para guiar o povo. E então agora há os preparativos, né? Eles estão ali à beira do Rio Jordão, na região de Sitim, e então não pode entrar na terra prometida de qualquer maneira. Eles não podem tomar posse das bênçãos do Senhor de qualquer maneira. Então tem que haver um preparativo, um planejamento, uma estratégia. Embora Deus já tenha concedido as bênçãos, Deus já tenha concedido a vitória. Então Josué ordena ao povo pela fé que façam então os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Então vai ser em cima desse tema da preparação para herdar a herança do Senhor, as bênçãos do Senhor, que nós vamos estar meditando. Então, participe aqui, comente aqui embaixo aqui, e vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que esse tema da lição sirva para o seu elevo espiritual, para o seu preparo espiritual e material também. Porque as bênçãos do Senhor, elas são bênçãos espirituais e são bênçãos também materiais para mim e para você. O melhor desta terra está preparado para mim e para você. Só basta para nós nos preparar
Basta para nós nos planejarmos para tomarmos posse do melhor da terra que Deus tem nos prometido. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico vai dizer da lição que Josué prepara o povo para a travessia do Rio Jordão. Josué prepara o povo para a travessia do Rio Jordão. Não atravessou de qualquer maneira. Ei, vamos lá, siga-me. Né? Não foi assim dessa maneira, não. As coisas de Deus, elas são organizadas. Elas são preparadas. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Amém? Então uma coisa devemos guardar em nosso coração. As coisas de Deus, as bênçãos de Deus, elas são organizadas, elas são preparadas, elas são planejadas e assim elas devem prosseguir. Então Josué, é o primeiro tópico, vai falar que é sobre provede-vos de comida. Provede-vos de comida. Então nós falamos que foram 40 anos ali Deus cuidando do povo. Na primeira lição nós até comentamos, o povo não precisou de roupa, não precisou de sandália, ninguém adoecia, e Deus cuidou mesmo do povo, comida, água, tudo. Agora chegou o momento que era preciso eles começarem agora a cuidar de si mesmo, a produzir. Então aí Josué dá a ordem, olha, passa entre o povo, chamou os príncipes, né, para conversar com eles e dar uma ordem, né? Chamou aqui os seus auxiliares, nós vamos ver um pouquinho à frente, reuniu eles ali e fala assim, ó, passa diante do povo. Deu uma ordem que o povo não estava acostumado. Foi uma ordem diferente, então uma nova liderança, agora uma nova situação, né, diante deles. Então agora Josué fala assim, ó, passa diante do povo e manda-os, né, que eles provede-vos de comida, ou seja, começa a preparar alimento. Por quê? Porque nós vamos atravessar o Jordão e vai cessar o maná, agora vai ser, cada um agora vai ter que começar a plantar para poder colher, e nós precisamos conquistar primeiramente ali a batalha em Jericó, ali, e nós precisamos de alimento. Então o povo tem que se preparar agora. Deus está provendo aqui ainda. Então para o momento da conquista ali vai ter guerra. Então tem que estar preparado. Amém? E aí o comentador da lição vai enfatizar aqui em relação a isso, ele vai enfatizar que Josué precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. E aí nós voltamos lá à história de Moisés, quando Jetro, o sogro de Moisés, ele começou a perceber ali que Moisés estava se desfalecendo, porque ele ficava o dia todinho julgando as causas do povo, né, e ninguém o auxiliava. E ele chamou, ei rapaz, o que vai acontecer contigo? Tu vai desfalecer, você e esse povo todinho, você não vai aguentar. Escolhe homens capazes, temente a Deus, cheios do Espírito, né, para te ajudar. E Moisés ouviu o seu sogro, lógico, confirmando por Deus, e então escolhe pessoas para poder auxiliar, capitão de 100, de 1000, de 10, de 20, para auxiliar nessas causas, nessa ajuda, porque sozinho ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Precisamos de ajuda de alguém, de um time completo, de uma equipe, né, para poder auxiliar. Lá em Números, no capítulo 11, versículo 14, também você em casa pode estar abrindo a sua Bíblia, Números capítulo 11, versículo 14, Moisés, ele vai chegar para Deus, diante de Deus, ele vai dizer assim que o cargo dele é muito pesado. É muito pesado. Então ele fala com Deus, ele conversa com Deus. E Deus fala assim, então Moisés, está pesado? Eu vou tirar a porção do Espírito que está sobre ti e vou pôr sobre 70. Então 70 anciãos foram escolhidos para auxiliar Moisés também. E nós vamos ver muitos casos na Bíblia, muitos relatos na Bíblia. O próprio Jesus Cristo foi auxiliado ali pelos 12 discípulos, depois Jesus enviou os 70. Nós vamos ver ali em Atos dos Apóstolos, a causa das viúvas, né? A repartição das mesas, que são escolhidos ali os primeiros diáconos da igreja, para poder estar auxiliando na obra do Senhor. Então sozinho não se faz nada praticamente, vai cansar. A pessoa que está liderando sozinho vai cansar e aqueles que estão sendo liderados também irão cansar. Amém?
Glória a Deus. E aí ele fala assim que Deus, ele separa e prepara os cooperadores. Olha só, ele separa e prepara os cooperadores. Não é prepara e depois separa. Ele separa primeiro, né? E depois prepara. Então, às vezes você pensa assim, Deus me escolheu, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu não estou preparado. Não se preocupa com isso. Deus vai te preparando no dia a dia. Deus vai forjando o seu ministério dia a dia. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico vai falar sobre convoque as tribos, né? Então nós vamos entender que 2,5 tribos, elas haviam tomado posse ali da terra, da herança antes do Rio Jordão, né? Então eles entraram em acordo ali com Moisés, eles pediram, Moisés concordou e eles ficaram com as terras ali antes do Jordão. Mas porém eles deveriam ajudar os demais a conseguir a herança também, ou seja, eles já tinham as suas bênçãos, mas eles não poderiam esquecer daqueles que ainda estavam lutando pelas suas bênçãos. E eu chamo a atenção para nós aqui também hoje, né? Às vezes nós já conseguimos a nossa vitória, você já conseguiu a sua vitória, você já é um vencedor, você conseguiu as bênçãos do Senhor na sua vida. Não se esqueça daqueles que ainda estão lutando para conseguir as bênçãos de Deus na sua vida. E aqui eu falo de bênçãos de todas as maneiras, bênçãos espirituais, as bênçãos materiais. Então, nós devemos lutar juntamente com aqueles que precisam também. Porque o exemplo aqui dessas tribos, elas já tinham. Entendeu? Mas elas deveriam ajudar os demais a conquistar a sua bênção. E você também, eu devo ajudar os demais a conseguir também as suas bênçãos diante de Deus. Às vezes em oração, o irmão está fraco ali em oração, vamos ajudar em oração. Às vezes está desanimado, vamos pegar pelo ombro, né, pela mão e ajudar a carregar. Às vezes é alguma situação financeira, alguma situação de assistência social, vamos ajudar. Amém? Então estenda as suas mãos para ajudar. Deus abençoe. E vamos para o tópico 3 do primeiro, subtópico 3 do primeiro tópico. Seja fiel ao comandante. Essa aqui é interessante também. Seja fiel ao comandante. Interessante é que o líder, né, ou seja, Josué, ele tinha a bênção de Deus. Moisés em vida já o havia abençoado também. Mas ainda faltava algo ali naquela situação antes da conquista. Então era preciso fazer parte do planejamento essa situação. Ou seja, faltava ainda uma sincera demonstração de fidelidade e de submissão do povo ao novo chefe. Precisava dessa situação. Por quê? Porque não adianta ter uma bela estratégia, ter um belo plano ali, bem desenhado, bem organizado. Aí eu tenho um grande exército bem organizado, se não houver obediência. De nada disso adianta. É por isso que as Forças Armadas ela é baseada na hierarquia e na disciplina. Por quê? Porque as estratégias ela é realizada pelo comandante. Né? Você imagina todo mundo organizando estratégia, a confusão que vai dar? Então Deus fala com esse comandante, com esse líder, e vai estabelecer a estratégia, e esse vai repassar aquilo que Deus tem para fazer. E Deus vai abençoar grandemente. Então, é importante nós observarmos que Deus já havia manifestado já a sua fidelidade a Josué. Os hebreus, eles estavam agora confiando o destino das suas vidas a Josué. Só que os hebreus, eles fizeram duas condições, vamos supor, para que eles continuassem dessa maneira. A primeira condição foi que Josué agradasse a Deus. Olha, agrade a Deus, né? Que Josué agradasse a Deus e que Josué se esforçasse, ou seja, que desse o seu melhor pela causa. Por que isso? Porque se eu estou agradando a Deus, eu tenho certeza que eu estou na direção de Deus. O povo vai saber que eu estou na direção de Deus, que eu tenho intimidade com Deus. E eu tenho que mostrar esforço, eu tenho que mostrar que estou dando o melhor de mim por essa causa de Deus. Então todos deram essa condição para Josué. Então essa é a condição que devemos ser fiel ao nosso comandante,
mas também o comandante, por sua vez, deve agradar a Deus e deve mostrar esforço, dar o seu melhor em prol da causa do Senhor. Amém? Deus em Cristo te abençoe. E vamos para o tópico 2 e o tempo não para, né? Olha, já se passaram 20 minutos aqui, meu Deus, hein? E o vídeo não pode ser longo, não pode ser longo. Amém? E agora nós vamos falar sobre os espias, né? Nós já vimos aqui a preparação, Josué preparando o povo para a travessia. Foi preciso ali ter uma coordenação juntamente com o povo, preparar aqueles que já tinham sido abençoados para ir junto também. E agora nós vamos ver a questão dos espias, tá? No capítulo 2, do versículo 1 ao 24. Então os espias são enviados para o reconhecimento da cidade. O interessante é que o comentador da lição ele traz aqui uma parte histórica, né? Nos tempos de Josué, Canaã, como as demais cidades que existiam naquele tempo, elas eram cidades-estados, né? Eram cidades que elas eram muradas e dentro lá eles possuíam seus próprios exércitos, ela possuía seu próprio rei, né? E tinha uma área de atuação, né? Então eram cidades independentes, né? Essa era a característica daquela região. E Jericó era dessa maneira, ela era uma cidade murada, tinha o seu rei, seu exército, né? Então elas se fortificavam ali. Posteriormente foi surgindo aí os impérios, né? Que dominaram essas cidades muradas e formaram os grandes impérios. Assim foi o início dessa história, né? Então Israel ele estava ali acampado em Sitim, na região de Sitim, e após o luto provavelmente ali de Moisés, da morte de Moisés, pela morte de Moisés, Josué enviou esses dois homens. A Bíblia não fala o nome deles aí, né? Esses homens eram homens de confiança para conhecer o local, ou seja, fazer o reconhecimento do local onde a batalha seria travada. Então é interessante a gente saber aonde nós estamos pisando, qual a situação, aonde estamos indo, né? Embora Deus esteja conosco, Deus tenha nos abençoado, Deus tenha prometido para nós bênçãos. Olha, eu sou contigo, aonde tu fores eu irei contigo, ninguém subsistirá a ti. Essas foram as palavras que Deus falou para Josué. Mas Josué, ele dá um exemplo para nós aqui, de cautela. Nós devemos conhecer aonde estamos indo, né? Jesus Cristo falou, olha, seja simples como uma pomba e sagaz como uma serpente. Então, nós temos que olhar aonde nós estamos, conhecer as pessoas, conhecer o local, buscar a direção de Deus da melhor maneira possível. Não é indo de qualquer maneira, não é aparecendo de qualquer maneira. Então essa atitude que Josué tomou, ela mostra a responsabilidade de Josué e atesta a sua confiança em Deus. Pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Então lá na frente, lá no capítulo 1 ainda, nós vamos observar que Josué já dá a ordem para o povo, nós vamos atravessar, nós vamos tomar posse daquilo que Deus nos prometeu, convida as 2,5 tribos para vir junto. Então já havia ali uma determinação de buscar as bênçãos do Senhor, independente ali do que os espias foram a Jericó e falar. Eles foram lá para reconhecer, para saber como que era, não é que era para trazer as notícias eles iam parar, não, era para saber, olha, é assim, 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 mas nós vamos, e vamos vencer no nome do Senhor. Amém? Então essa qualidade ela fez de Josué um líder de excelência, responsabilidade, ou seja, planejamento, né, para as conquistas do Senhor. Os espias agora, o subtópico 2, os espias agora são descobertos. Então Jericó ficava aproximadamente 6,5 km ali da margem do Rio Jordão, mais ou menos ali uns 8 km de Sitim, da onde eles estavam, né? Então atravessou o Jordão, 6,5 km, você já chegava ali em Jericó. Então não era tão distante, né? Então os espias, eles foram para Jericó, mas de imediatamente o rei não ficou sabendo. Mas à noite, quando eles estavam lá em Jericó, eles foram denunciados ao rei de Jericó. Aí aqui é algo extraordinário. É aqui que entra a história de Raabe. Aí entra um personagem aqui importantíssimo na genealogia de Jesus Cristo. E aí o que aconteceu com Raabe? Raabe era uma prostituta, uma mulher de vida promíscua ali em Jericó, né? E ela não entregou os espias e com isso salvou as suas vidas. Olha que interessante. Deus ele usa pessoas improváveis
em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Aquela situação, se nós formos olhar, o comentador da lição fala, ela foi imprevisível para os espias, mas para Deus não. Ele é o nosso socorro na hora da angústia, conforme está lá no Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então Deus, ele nos socorre nos momentos de angústia. Nós podemos ser pegos de surpresa, mas Deus não. Deus, ele já sabe todas as coisas. É por isso que nós devemos seguir a orientação divina. Devemos buscar a direção de Deus em nossas vidas antes de tomarmos posse das bênçãos de Deus. Embora Deus tenha prometido, planeje-se para as bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Agora o testemunho para os espias. Olha que interessante. Raabe, ela revelou-se uma pessoa que tinha mais fé do que os próprios espias. Você entendeu? Então olha só, olha as frases que ela fala. Quando ela vai conversar com os espias, que ela os esconde, né? Ela vai falar, olha, eu bem sei que o Senhor, vosso Deus, vos deu esta terra. Ela não era hebreia, ela não era ali do povo de Israel, nem tampouco tinha contato com eles, mas ela já confiava em Deus. Ela já sabia das promessas de Deus para o povo de Israel. Aí ela fala assim, olha, eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que Deus, o vosso Deus, o Senhor, ele vos deu esta terra. E aí ela faz uma informação valiosíssima, que passa a ver despercebido aos olhos das pessoas. Mas aqui foi uma informação, vamos supor que fosse hoje, das agências de inteligência dos países do mundo, ela é primordial. Ela aqui foi a cereja do bolo, vamos dizer assim. Ela fala assim aos espias, né? Para que o que ela fosse falar agora ia servir de fortalecimento ao exército de Josué. Olha, o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Pronto. Essa frase que ela falou foi interessantíssima. E tanto é que ela, lá na frente, quando os espias chegam, ele vai passar o relatório. Mas no final, os espias falam esta frase aqui que ela havia falado. Ou seja, então estava ganha a guerra praticamente. O povo já estava amedrontado, porque sabia que o Deus de Israel estava com eles. Eles haviam derrotado o exército do Egito, os outros exércitos que haviam lutado com ele, né? Então, eles agora já estavam aterrorizados. Então, Deus já estava começando a fazer a obra ali naquele negócio. Amém? Agora vamos para o tópico 3, já estamos caminhando aqui para o encerramento da nossa lição. O tópico 3, Raabe, uma heroína da fé. Raabe, uma heroína da fé. Então, como nós falamos ali, Raabe, ela surge de modo inesperado na história dos hebreus. Raabe tinha uma vida, como nós havíamos dito lá, promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez de sua vida, ou seja, um instrumento em suas mãos. Amém? Glória a Deus. Olha só, algo inesperado, inusitado aconteceu aqui. Uma mulher que não tinha significância nenhuma, talvez ali para a sociedade naqueles tempos, e nos dias de hoje também não teria significância. Uma mulher, já naqueles tempos, por exemplo, a mulher era muito discriminada. Agora, olha só, ela foi alçada pela sua atitude de fé, ela foi classificada mais à frente como uma heroína. Né? O livro, a Carta aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 31, vai classificar ela na lista dos heróis da fé. Raabe, então, ela foi tão importante que ela é relacionada na lista dos heróis da fé na Carta aos Hebreus do Novo Testamento. E ainda ela fez parte, ela se tornou tataravó de Davi, tornando-se ascendente do Senhor Jesus Cristo. E você pode conferir isso aí no livro de Mateus, capítulo 1 e o versículo 5. Olha só que interessante. Tudo isso por uma questão de fé, pela fé dela. Ela creu em Deus, ela confiou no Senhor, ela já sabia das promessas do Senhor, e aquilo que nós falamos anteriormente, mais fé ainda do que os próprios espias que foram lá. Ela deu testemunho de Deus para eles.
Ela não é, vamos dizer assim, se fosse nos tempos de hoje, ela não era crente, ela não conhecia a palavra de Deus, ela não tinha um relacionamento com Deus, mas ela já confiava em Deus. Então, pela fé, ela escondeu os espias, pela fé, ela fez um pacto com os espias, e nós vamos ver que tudo isso tem a ver com o projeto de salvação de Deus. São sombras dessas coisas que aconteceram. Amém? Uma mulher de estratégia, o subtópico 2, uma mulher de estratégia. E nós vamos chamar a atenção já aqui, logo no início aqui, que a mentira de Raabe. Raabe mentiu. Né? E o interessante é que a Bíblia ela não esconde essas falhas. A Bíblia não esconde, ela coloca. Nada há de oculto que não venha a ser revelado. E Deus não oculta nada. Então a mentira de Raabe foi um pecado gerado na fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e nem a sua lei. Ela vivia numa situação diferente. Para ela aquilo era natural, ela necessitava fazer aquilo. Ela não tinha uma experiência com Deus, ela não conhecia. É diferente de uma pessoa que é amadurecida espiritualmente e resolve situações complicadas com sabedoria, mas sem mentir. É o caso lá, por exemplo, de Abraão, quando Isaac pergunta para Abraão, né, quando ele está indo lá sacrificar o seu filho, e ele dá uma resposta, olha, Deus proverá, né? Deus proverá um cordeiro para si. Ele deu uma resposta, ele não mentiu. Lá na frente, Jesus também é questionado, lá em João, capítulo 7, versículo 2 ao versículo 10, sobre se iria ou não a festa em Jerusalém. Jesus dá uma resposta sábia ali, e depois ele aparece na festa ali, secretamente. Então, assim, não é necessário mentir, mas usar de sabedoria em muitas situações. É interessante observar que Deus, ele não nos destrói pelos nossos erros, mas nos corrige com sua palavra. Abençoa-nos e diz, vai e não peques mais. Em Provérbios capítulo 28 e o versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, Raabe, ela foi perdoada pelo Senhor, ela consertou a sua vida diante de Deus, deixou a sua vida de promiscuidade, de prostituição, e depois, lá na frente, ela é casada com Salmão. Ela vai fazer parte da genealogia de Jesus Cristo, da salvação. Olha só que bênção na sua vida. E ainda lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, as Lamentações de Jeremias, a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã e são as causas de não sermos consumidos. Então, as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas são as causas de não sermos consumidos. Então, Raabe usou essa estratégia ali, escondeu os homens, fez um acordo com ele que aponta para a nossa salvação nos dias de hoje. Amém? Então, a mulher do fio de escarlata é o nosso subtópico 3 e já estamos caminhando para o final da nossa lição, né? Então, a história de Raabe, ela prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois com o seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus Cristo. Então, o fio de escarlate lá, que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão, em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como foi lá na saída do Egito também, que Deus mandou sacrificar o cordeiro, né, e pegar o sangue e colocar nos umbrais da porta, né, e as pessoas ficassem dentro de casa, não do lado de fora, passassem o sangue. Então, da mesma maneira, 40 anos depois, o símbolo ali do sangue, o fio de escarlata, apontava para a salvação em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, né? Deus enviou o seu Filho, né? Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem um símbolo de redenção da família de Raabe, um fio vermelho. O Senhor estava, então, a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento
em que o seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação. Amém? Glória a Deus. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo possa lavar as suas vestiduras, limpar a sua alma de todo o pecado. E você possa encontrar a redenção, a salvação, através do sangue de Cristo, mediante a graça, através da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A nossa conclusão vai dizer o seguinte: o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo a ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Deus em Cristo vos abençoe, amados jovens do conjunto Vozes Angelicais da classe Davi. Estamos passando por tempos de crise, mas é tempo de nos prepararmos para as conquistas que Deus tem para cada um de nós. Deus vos abençoe e eu quero orar pela sua vida. Querido Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer a Ti por essa rica oportunidade, agradecer pela vida de cada jovem, Senhor Deus, que está nos acompanhando por essa transmissão, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um, que a fé deles seja fortalecida a cada dia, Senhor Deus, e as Tuas misericórdias sejam renovadas a cada manhã, que são as causas de não sermos consumidos. Abençoa a vida do pastor Manuel, pastor Ivan, suas famílias, a Tua igreja, Senhor Deus, em Rio de Moura, de uma forma em geral, de forma especial, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, Jesus.